Assim como Ogum, Oxóssi também é um orixá de grande importância dentro do candomblé, por diversos assuntos, diversos aspectos que a gente vai entender e compreender no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Historiando Axé. Eu sou o Tom Loureiro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Oxóssi. Oxóssi é o orixá protetor dos caçadores. Assim como Ogum, Oxóssi é um holodé, é um caçador. Muitas das vezes Oxóssi é visto como filho de Ogum, assim como algumas vezes é visto como irmão de Ogum. Isso possivelmente por conta da reorganização dos diversos orixás no mesmo culto, como aconteceu aqui no Brasil, organizando quem é filho de quem. Então, Ogum passa a ser irmão do Oxóssi e Oxóssi filho de Oxalá e Iemonjá. Oxóssi tem grande importância no culto dos orixás por diversos motivos. Primeiramente, por propiciar uma boa caça, abundância e fartura na mesa de toda a comunidade religiosa. Em segundo lugar, por estar ligado às matas, ao sangue, então o seu conhecimento de pós, ervas, para lhe proteger enquanto ele está na mata e assim também saber curar e propiciar a cura na comunidade religiosa. Então, Oxóssi acaba sendo muitas das vezes alguém que propicia, através das terapias das folhas, a cura para sua comunidade, para sua aldeia, para a comunidade religiosa, quando ele traz a cura espiritualmente falando. Em terceiro lugar, sua importância como caçador faz com que ele tenha a capacidade de conseguir, dentro da aldeia, ser aquele que encontra bons lugares para novas plantações e a aldeia se estabelecer novamente numa determinada falta de alimento onde essa aldeia estava. Então, o caçador, por conhecer toda a redondeza por onde ele passa, ele sabe onde é um bom lugar para se estabelecer. Em quarto lugar, é pelo fato dos caçadores estar ligado à administração e o policiamento das aldeias, fazendo com que Oxóssi, como Oxô, seja aquele guarda noturno, proteja a aldeia, proteja aquela comunidade, afastando qualquer mal, seja material ou imaterial. Nas pesquisas de Pierre Verger, ele observou que o culto de Oxóssi estava praticamente extinto em terras na Goiorubá, mas isso provavelmente é oriundo das guerras entre o povo Nagoiurubá, o Império de Oió, a cidade de Quetu e todo o reino de Daomé. As diversas empreitadas que o rei de Daomé fez com o seu exército nas cidades de Nagoiurubá. Então, o resultado dessas guerras trouxe muitas pessoas da cidade de Queto em seu entorno para o Brasil escravizados. Foram capturados pelas tropas do rei de Daomé e assim essas pessoas foram escravizadas e trazidas para o território. Possivelmente isso fez com que, além dos habitantes de maneira geral, muitas pessoas iniciadas e sacerdotes do culto Oxóssi tenham sido trazidos tanto para o Brasil como para outras regiões das Américas, como Cuba, onde ainda se vê de uma maneira muito maior o culto de Oxóssi, assim como no Brasil, diferente do território africano. O culto de Oxóssi ficou tão grande e tão importante no Brasil que ele recebeu o título de rei de Queto, o título de Alaquetu, mesmo não sendo de fato e não ter sido de fato o rei de Quetu ser um Alaquetu. Alguns historiadores dão o motivo de Oxóssi ter se tornado tão importante assim, pelo fato de que, quando houve essas guerras, que as tropas do rei de Daomé chegou em Quetu e acabou capturando pessoas e trazendo, por conta da escravatura, essas pessoas para o Brasil, a família real, né, a família do rei que estava do Alaquetu, era a família Arô, no qual o culto de Oxóssi era muito grande. Então, o culto de Oxóssi acabou vindo com essas pessoas para o território brasileiro. No culto de Oxóssi, aqui no candomblé, está inserido o culto a outros caçadores, como Erinlé, Otim, e algumas casas de candomblé também aglutinam no culto de Oxóssi o culto de Logum-Edé. E o símbolo do culto de Oxóssi é o arco e flecha, estando dentro dos seus ibás, dos seus assentamentos, no formato metálico, né, representando o arco e a flecha. O Eru-Exim também, representando a sua realeza, e o par de chifres Ogê. Algumas vezes você também vai ver a bilala, que são os chicotes de couro, principalmente ligado ao culto de Boalamo. Algumas vezes no culto de algumas qualidades, por exemplo, como a Queranto, vai ver o uso das espingardas, que muitas das vezes as pessoas dizem que é errado. Mas não é tão errado porque, quando o culto de Oxóssi veio para o Brasil, por conta da escravatura, os odés, os caçadores no território africano, já usavam essas ferramentas, as espingardas. Então, querendo ou não, a espingarda também estava ligada aos holodés, aos caçadores. Então, não está errado você ver, muitas das vezes, a representatividade da espingarda no culto de Oxóssi por conta também do fato que se vê. Existe até fotos na internet de fotos antigas do século XIX, final do século XIX, por exemplo, o início do século XX,
de holodés usando espingardas, né? Os caçadores de determinada aldeia usando espingardas. A sua saudação Okearo é muitas das vezes vista como o local primordial da onde os descendentes de Oduduá se estabeleceu antes de fundar a cidade de Ketu. Para outros, Oke é uma saudação e Aru, a família real, está ligada à chegada do culto de Oxóssi aqui no território brasileiro. As folhas principais do seu culto é o bredo, o betixiruso, capeba, pega-pinto, o pé de carrapicho, o perigum também. Algumas casas também utilizam muito São Gonçalino dentro do culto de Oxóssi, inclusive para forrar o chão do terreiro, né, do salão de candomblé. No candomblé, quando se fala de fartura, fala-se de Oxóssi, justamente por ele ser o caçador, aquele que vai atrás da fartura, do alimento que se põe na mesa, buscando a caça para alimentar a aldeia, para alimentar a comunidade. Quando a gente precisa de coisas ligadas à fartura, à prosperidade, à certeza da nossa segurança alimentar, da comida de todo dia na nossa mesa, para alimentar a nossa família. Quando a gente está com qualquer privação desse tipo, é ao Oxóssi que a gente recorre, cultuando o Oxóssi, para que o Oxóssi traga fartura à nossa mesa, a comida certa de todos os dias. Oxóssi não é um predador, é um caçador. Então, a proteção dos animais, da fauna e da flora também está ligado ao Oxóssi, por ele ser caçador e precisar da fauna para se alimentar e alimentar sua aldeia, a comunidade, assim como da flora, como remédio, como saber das folhas, como terapia para se curar de qualquer mal que pode ter acontecido com ele ou com qualquer um dos seus, tanto no encurso das suas caçadas, no meio da mata, das florestas, quanto ao retorno à sua aldeia para curar toda a comunidade religiosa. Então, Oxóssi não é um predador maldoso que mata os animais, caça os animais e faça qualquer mal para esses animais. Mas é aquele que vai à busca do alimento. E por tudo isso, ele precisa cuidar da fauna para que ele continue tendo caça e alimento para trazer para toda a sua comunidade. Então, falar do Oxóssi é falar de candomblé, falar da história do candomblé. As primeiras roças de candomblé estão ligadas ao culto de Oxóssi, de uma maneira em geral, tanto na Casa Branca do Engenho Velho como o Alaquetu. Falar de candomblé na Goiurubá está falando de Oxóssi está presente o seu culto diretamente dentro dessas roças de candomblé. Então, Oxóssi é justamente candomblé na Goiurubá. Muitos historiadores falam que quem deveria ser o patrono da roça de candomblé, do candomblé, Quetu de maneira geral, deveria ser Xangô, por conta o número grande de sacerdotes Xangô também que chegaram aqui no território brasileiro, escravizados no território de Oió, o seu conhecimento, a inserção do seu culto também e a grande presença de Xangô. Mas Oxóssi ganhou o local de destaque no candomblé, na Goiurubá. Então que Oxóssi seja sempre caminho, prosperidade, fartura, mesa farta, que não nos falte o pão de cada dia em nossa mesa para nos alimentar e alimentar nossa família, alimentar nós, alimentar a nossa comunidade religiosa. Que Oxóssi seja vida, Oxóssi seja prosperidade, Oxóssi seja fartura todos os dias. O que Aru, o que Odé, o que Bambi.